lá, vem, 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 vem. Só tipo, aqui, sabe, na hora que você está fazendo teatro. Isso é uma coisa que você vai levar para qualquer área da sua vida, né? Nunca é perdido, nada que você faça, nada que você se propõe a fazer, mesmo se der errado, você é errado, né? E a fazer várias vezes. Quem ganha um papel, por exemplo, quem está ali, a gente vai usar para aquilo que a gente está fazendo. Então, cada pessoa vai trazer a sua interpretação, cada pessoa vai trazer o seu tom de voz, né, o seu corpo, tem que fazer tipo um currículo, assim, né? Tem até um site hoje em dia, né, que hoje em dia está mais moderno, que chama Elenco Digital. E aí você tem que colocar todas as coisas que você sabe fazer, colocar lá. Você já, sei lá, sabe virar pirueta, você tem que colocar lá. Você é boa em, sei lá, outras línguas, você tem que colocar tudo lá, porque quando vai aparecer um papel, vai aparecer alguma coisa, você tem que, às vezes, se aquilo encaixa no perfil, vai ser usado. Então eu falo que o teatro te possibilita. Quando os atores vão fazer algum filme, alguma coisa, dependendo do personagem, eles não sabem fazer absolutamente tudo. Então, precisa andar a cavalo, nunca andei a cavalo. E aí, como faz? Tem que ir lá e aprender a andar a cavalo. Então também tem essas possibilidades, né? Hoje em dia eu não estou trabalhando tanto com teatro, apesar de que amando, mas também fiz no Instagram, né? Fazendo vídeos, legendas, conteúdo, que aquilo não é o jeito certo de fazer. Então você tem que ter esse jogo de cintura e você ter também qual a linha de raciocínio, qualquer história que você quer contar. Não sei se aquela pausa no teatro. Quando você viu que você tinha que voltar para aquilo? Eu acho que eu sempre quis voltar, mas é que realmente estava muito assim. Primeiro ano do ensino médio, para mim particularmente, foi assim. O primeiro semestre eu dei uma surtada, porque eu fiquei de um monte de recuperação, de um monte de matéria, e aí eu falando assim: ensino médio, eu não vou conseguir, né? Aquelas coisas que às vezes vem na mente mesmo, né? A gente fica inseguro ali sobre o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Porque querendo ou não, escola você tem que aprender aquilo, né? Que é tipo, eles têm uma estrutura de musical, assim, bizarra, que é tipo, muito Broadway, assim. E aí lá também eu comecei a atuar de novo e falei, Brasil, voltando pro Brasil, é isso. Quais foram os papéis que você fez aqui nas apresentações da escola e nos Estados Unidos? Vixe, lembra disso? Que a gente apresentou na praça. E aí eu era tipo uma gari, assim, eu não sei, eu usava tipo uma jardineira. E aí tiveram muitos outros, só que eu não vou lembrar, eu lembro que a gente... Aí teve uma que o Juraci deixou a gente escrever. Morte Vira Severina, Cid Sertão. Foi. Vocês leram agora há pouco o texto. Aí a gente fez uma que o Juraci pegou a gente, colocou a gente em grupo e falou assim: escreve o que vocês quiserem. Ok, aí eu sentei com as meninas, a gente escreveu um que era tipo meio Mean Girls, assim, né? E aí a gente colocava, tinha uma lá que não gostava da outra, elas iam pro vestiário tomar banho, e aí colocava tipo shampoo cor-de-rosa, sabe? Várias cores, as meninas iam tomar banho e falavam, ai meu Deus, meu cabelo tá... Isso há muitos anos, eu não vou lembrar de tudo. Eu não sei a ordem, acho que era você uma coisa. Eu queria saber como que você se sentiu quando você viu que você estava fazendo faculdade de Eu me senti muito realizada. Eu acho que se eu não tivesse feito, eu teria me arrependido muito, sabe? Eu acho que eu falei assim, é melhor a gente falhar tentando e fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer, porque querendo ou não é bagagem, do que você ficar a vida inteira pensando se era aquilo, se não era, né? Você vai entrar na faculdade, você vai descobrir no meio que não é aquilo. O que te influenciou a fazer faculdade de artes, né? O que te influenciou a fazer marketing? Então, foi o teatro também, porque ou igual tem LinkedIn hoje, ou igual hoje tem plataforma online que você pode deixar lá essas coisas. Não tinha nada disso. Eu sou atriz, tenho um teste para fazer, me contrata, né? E aí quando eu vi isso, eu falei assim, bom, o jeito é aprender como a internet funciona, como o Instagram funciona, que aí eu posso fazer coisas de atriz e posso ingressar nesse meio aí também, né? Posso mostrar, né, qual que é o meu trabalho. Só que aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu falei assim, se eu entrasse numa agência para ver como que funciona melhor. Aí eu comecei a trabalhar em agência, eu comecei a conversar com outras pessoas do meio, comecei a conhecer alguns influencers também, né? Mais te desafiou? Deixa eu pensar.
Teve uma na faculdade que era uma peça muito assim pesada. Então a gente tratava sobre assuntos muito delicados, mas ela foi uma peça maravilhosa. E por conta de tratar, né, assuntos polêmicos assim, a gente teve que trabalhar muito todo mundo. Tinha uma cena de estupro, assim, sabe, no meio, não lógico literalmente, né, tudo sério. Mas a gente precisa entender como esse público vai receber isso, né? Como que a gente vai receber isso, né? Tem que dar todo o suporte para aqueles atores que estão fazendo aquela cena também. Então foi bem legal trabalhar isso. O que você mais gosta do teatro? Me possibilitar não ser e ser ao mesmo tempo. Não ser eu É porque é muito louco. Quando você tá no personagem, não é que você deixa de ser você, mas você entra em um outro estado, assim, né? Então, ao mesmo tempo que você usa a sua emoção, você tá usando ferramentas e sendo coisas que, tipo, eu nunca falaria isso. Mas o teatro te permite até você usar, às vezes, aquela raiva que você tem que sabe, ou aquele medo que você tá guardando ali e você quer, tipo, passar essa mensagem. Então, eu acho que é isso, sabe? Brincar também, né? Qual foi a melhor dica que você aprendeu na faculdade ou na vida? Na faculdade, eu acho que cuidado com o ego. Porque tem muito, eu sou melhor, não sei o quê. E depois que você vai descobrindo que isso não tem nada a ver, sabe? Que às vezes o diretor para aquela peça, com aquele elenco, é melhor essa pessoa. Mas às vezes com outro diretor, com outro meio, às vezes vai ser você, entendeu? E aquilo que eu falo, tudo faz parte. Não existe um protagonista se não existe outras pessoas, senão é um monólogo, né? Então eu acho que é isso. A gente tem que lembrar que o teatro ele é grupo, o teatro ele é em conjunto. Eu vou estar atuando com alguém, eu não posso. Já aconteceu várias vezes, né? Isso aconteceu na faculdade. Eu estava fazendo um exercício e aí uma menina ela queria tipo meio que cortar pra tipo, eu sou melhor no improviso, assim, só que ela não jogava com você. Então eu falei assim, nossa, aqui tem um ponto de ônibus. Não, eu não tô no ponto de ônibus, eu tô no hospital. Tipo assim, como que você vai atuar se a pessoa não joga com você? Então acabou o jogo, não tem jogo. Então a atuação é esse jogo constante. Então eu compro a sua ideia, você compra a minha e a gente vai começar a ter uma história, né? A gente vai começar a criar. Eu queria saber se você tem uma fonte de inspiração que você sempre buscou. Olha, eu sempre gostei muito de filme, então as primeiras coisas assim eu me pego muito. Eu não tenho, eu sou péssima pra nome, pra pessoa, assim, sabe? Eu sou daquela que, tipo, eu tô assistindo alguma coisa e falo, nossa, calma aí, essa atriz é muito boa, ou, tipo, nossa, eu gosto dessa pessoa. Lógico que sim, Fernanda Montenegro, né? Agora a filha dela também que ganhou o Oscar, assistiu o filme, muito bom, sensacional. E eu acho que cada vez mais você assistindo mais coisas, essas são a novela lá vale tudo, né? Todo mundo tá cascando uma coitada da protagonista lá, falando que ela tá fazendo ruim. Você não tem que ver e comparar com o que estava sendo feito antes. Era outro tempo, era outra produção. Lógico que a Regina Duarte é ótima, mas Desde que eu entrei aqui, eu comecei a reparar muito nisso, que o teatro é essa troca. E que, tipo, não adianta você, tem uma rixa com alguém daí dentro do palco, você ter essa coisa que, tipo, não rola, o teatro não é assim. E outra coisa, o Jurema sempre fala que o teatro, né, é uma maleta, que a gente vai colocando as coisas dentro dela. Então, referência, essas coisas. Eu ia perguntar sobre inspiração, mas agora eu vou perguntar sobre o que você guarda na sua maleta, assim, que você acha mais importante, tipo, pra compartilhar com a gente. eu acho que o mais importante é se conectar com a sua criança interior sempre. Então, ela vai te trazer muita coisa nova. Então, assim, eu já tô adulta, eu não posso brincar? Lógico que eu posso. Tem dia que eu não posso. Posso brincar, posso tentar fazer outras coisas, não ter vergonha de fazer as coisas, sabe? De tentar algo novo, improvisar. Eu morria de medo de improvisar quando eu era mais nova. Falava assim, nossa, vou improvisar, mas o que eu vou falar? É um fluir. Você não tem que saber o que você vai falar. É só você chegar, o que eu tô sentindo aqui? Tô sentindo de ficar sentada quieta. Tá, eu vou ficar sentada quieta.
Beleza, aí vem alguém e começa a interagir comigo. Não, beleza, tô conversando. Como que aquela conversa vai, né, fluir? Aí vai ser de acordo com aquilo. Eu acho que é isso, basicamente. Assim, que você acabou errando no meio da apresentação, improvisou ou não improvisou? Teve uma peça que a gente estava fazendo na faculdade, que era uma peça antes do nosso TCC, que o nosso TCC foi uma peça também e teve a prova, ele teve o escrito também, são 2 TCCs, porque eu estava fazendo licenciatura e bacharelado, que era junto. E aí uma das atrizes, ela simplesmente, eu não lembro qual foi o problema que ela teve no dia, e ela simplesmente falou, não vou. Aí a gente, como assim você não vai? Não vou no dia da peça. A gente falou, não, mas como que a gente vai fazer a sua parte, não sei o quê. Ela falou assim, não vou. E ela tinha uma parte que ela cantava, porque ela também canta ópera, assim, essas coisas. E ele falou assim, beleza, quem que vai fazer, né? Eu falei, eu canto. Eu acho que eu consigo fazer a parte dela. Beleza, catei a parte dela, passando com o pessoal assim, super rápido antes da apresentação. Peguei a parte dela, eu fazia 2 personagens nessa, então uma que era menorzinha, assim, era um detalhe da peça, a gente meio que cortou pra eu conseguir entrar e fazer essa parte da menina. E aí no fim foi ótimo, deu tudo certo. Tinha coisa que eu não sabia, eu precisei improvisar ali. Tinha uma hora que não era pra levantar, eu levantei. Aí a outra atriz também não soube o que fazer, ela ficou puxando o meu braço, sabe? Aí depois eu falei assim, ó, se eu errar, eu entendo que você quer me corrigir, mas você não vai me corrigir na frente da apresentação, entendeu? Depois você fala, olha, aquela hora não era pra você ter levantado, se você quiser me dar um toque, né? Mas assim, ela ficou meio que puxando, assim, sabe, na hora, e aí eu fiquei, dei um tapinha assim, sentei, sabe? Então são coisas que você vai ter que lidar. Às vezes, você chegou lá, era pra ter um banco, não tem banco. O que você faz? Você vai ficar parada? Ou você vai tentar interagir? Lembrando que, lógico que depende da peça, mas a gente sempre pode improvisar com aquilo que a gente tem e o teatro é imaginação. Então você fingir. Se eu acredito que isso tem uma cadeira, então o público vai acreditar também. Se eu tô fazendo e não tô acreditando, o público não vai acreditar também. É basicamente isso. E aí acaba colocando mais pessoas, ou tipo na faculdade, que aí acaba também, precisa, às vezes aquela peça que a gente escolheu não tem o tanto de personagem que a gente teria, então tem que acabar fazendo isso. Eu não lembro nenhum específico assim que a gente teve que fazer, mas tinha vários que a gente acabou tendo que criar, tipo desdobramentos de personagem pra caber todo mundo, sabe? O Jerema, ele sempre fala pra gente que, tipo, pessoas que estão trabalhando com teatro ou que já fizeram teatro com ele, viram pra ele e falam, Jerema, uma dica que você me deu aqui na escola, tipo, lá na escola, foi muito importante pra mim e eu levo ela pro resto da vida. Porque se você tem, tipo, uma dica do hoje assim, pra que legal. Hoje que eu jogo muito chão. A base inteira. Eu cheguei na faculdade sabendo coisas de teatro por conta das aulas que eu tinha aqui no Portinari, né? Porque teve muita gente também, e eu achei estranho, né? Que chegou lá e falou, oi, eu nunca fiz teatro, mas eu vim fazer faculdade de teatro. Mas gente, do nada, chega assim pra escolher e fala, nossa, eu nunca fiz teatro, por que tem faculdade de teatro? Eu fiquei pensando, né? Mas, inclusive, uma das minhas melhores amigas da faculdade, que é uma professora maravilhosa, ela mora em São Paulo, ela é uma dessas pessoas. Ela chegou não sabendo, mas ela gostava de criar, gostava de fazer as coisas, e é uma profissional sensacional, tá aí brilhando, né, maravilhosa. Acho que eu me perdi no fio do meado. Sobre a dica, tipo, alguma dica que você fazer, que deu tudo certo, ou se não deu tudo certo também, já tivemos aí uns casos também, teve uma vez, uma menina, ela entrou em pânico, ela foi embora, foi embora. E aí a Bia, né, que tava na peça também, a gente foi, agora o que a gente faz? Ela pegou o texto, entrou com o texto e começou a falar o texto, né, bater o texto com as pessoas, porque a menina, ela entrou em pânico, ela ficou com medo e não conseguiu, né, e depois eu acho que ela nem Esse vídeo está no YouTube. Esse tá no YouTube. Não lembro. São tantos vídeos que temos lá. E outra, você citou, por exemplo, o texto que a gente fez, e você fez a Margarida, e a nossa estreia foi no Trajano Camargo. Tinha cenas de plateia em que entrava pelo corredor. Eu lembro que a gente fez mais de uma apresentação, mas eu não sei, eu acho que me marcou da
praça. Que E depois fez aberto fizemos, ao público. depois fizemos na praça, fizemos na escola. Nem tinha sala de teatro, a gente fazia onde dava, né? Era tipo no pátio da escola, era tipo... Um dia era lá em cima, um dia era lá embaixo, embaixo da escada. Na escada, é isso. Não tinha ar-condicionado, viu, gente? A gente fazia, ó, suava, olhava pro outro, parece que tá chorando. Não, tava suando. Na faculdade, você já pensou em desistir? No meio da faculdade, falar, não vai dar certo isso? No fim dá uma vontade, assim, porque é muita coisa. É um TCC de um TCC de outro. Aí já fica meio assim, sabe? Porque é aquele estresse de tipo preparação, de você vai passar ou não, de peça, de tudo. Então acaba sendo um pouco mais estressante. Então esse finalzinho, assim, último semestre foi complicado. Não pensei em desistir, mas dava um desistinho, assim. Seus pais sempre te apoiaram? Graças a Deus, sim. Eles sempre me apoiaram. Lógico que eles conversavam muito comigo, né? Eles tinham um medo, né? Porque eu sempre falei que eu queria fazer propaganda, essas coisas. Então eles tinham um certo medo de, tipo, muito nova, né? De, e se ela não quiser exatamente isso, né? Então quando eu era mais nova, eles até conseguiam, tipo, não sei, vamos pensar, né? Mas depois que eu comecei a crescer, não tinha como falar assim, bom, vamos tentar, ok. Quando você entrou no teatro, você tinha medo de te julgarem, pensar? Muito. E isso, vou contar pra vocês, que eu fui resolver recentemente em terapia, viu? Então, assim, em 2020, eu tive no meio da pandemia também, assim, eu falei assim, não, 2020 vai ser o ano que eu vou cuidar de mim, da minha saúde mental, vou entrar na terapia, né? E aí eu comecei a fazer. E eu melhorei muito como atriz, como pessoa, como tudo, porque a terapia ajuda você a se conhecer. Se você não se conhece, você vai tentar fazer alguma coisa, você acha que você é aquilo. E aí que começa o problema, porque aí você acha que, eu tô sendo vilã, então eu sou má. Não, você não é má, você só tá fazendo papel. Mas aí se você se julga, você não consegue fazer aquele papel. Então você saber quem você é e ter essa segurança, assim, não, eu sou isso, eu gosto de tal coisa, como eu sou, eu me conheço, o que eu gosto, o que eu não gosto, ter uma segurança para conseguir brincar mais também nas coisas que eu tava fazendo e não me julgar tanto quando eu tô ali na tela, né? Também acontece de, eu tô bonita, não tô, né? Eu fiz um curso com o Eduardo Leovix, que ele é preparador de elenco na Globo. Eu fiz no Rio de Janeiro. E aí, a primeira coisa que ele dá algumas regras pra gente quando a gente vai fazer o curso. E a primeira regra que ele deu, ele falou assim, é proibido se julgar. E é proibido julgar o amiguinho. Então, a gente fazia, né, a cena, né, que ele propunha lá, e a gente assistia depois ao final do dia, né? Era tipo uma semana, assim, de curso. E aí, quando a gente ia assistir, a gente só podia falar coisas boas. Sobre, nossa, fulano fala super bem. Ele falava, então pega isso pra você. A única pessoa que podia pontuar coisas pra gente sobre a nossa atuação era ele, que é a pessoa que, né, tá ali encarregada pra auxiliar pra gente. Mas ele é um amor, assim, ele nunca foi e falou assim, nossa, que péssimo, ou nossa, que cena ruim, nossa, você não serve pra ser atriz. Porque a gente encontra diretores e diretores, tá? Eu queria saber a opinião que você teve do espetáculo do ano passado que a gente fez aqui na escola. E se alguma coisa, tipo assim, que mais te deixou impressionada assim, melhor. Achei que foi ótimo. Gente, vocês tinham uma super produção pra mim, assim, na minha época, não assim. Na minha época não tinha tanto assim. Eu achei ótimo os figurinos, vocês ali, né? Eu acho que é se jogar, é brincar, não tem isso de tipo, a peça foi boa, a peça foi... Como você se sentiu no palco? Eu me senti bem realizada, porque foi um dos espetáculos que eu realmente eu aprendi muita coisa na montagem disso, porque eu acho que era uma nova equipe. Eu mudei completamente de quem... Tipo, foi o ano que eu completei 4 anos de teatro. E durante os outros 3 eu continuei com as mesmas pessoas do meu lado. E aí esse ano foi um ano de mudança, que eu mudei para tipo, completamente pessoas diferentes. E então era uma outra convivência, era uma outra experiência. E pegou muito no meu pé e eu aprendi muito com isso. Então, é isso, entendeu? É isso que você tem que levar. E aí, no próximo, você vai pegar toda essa bagagem e você vai fazer melhor do que você fez antes, porque você já tem experiência também sobre isso. Eu queria saber se você tem um ritual ou alguma coisa assim que você faz para se conectar com os personagens. Varia muito. Às vezes eu gosto de escutar música. Música é muito bom pra você entrar no filme do personagem. Tipo assim, depende. É um personagem feliz, é um personagem triste, é um personagem
Tipo, alguma música que te move a sentir aquilo ou a ser aquilo que você precisa ser naquele momento, sabe? Mas eu acho que varia, sabe? Varia, depende muito do que tá fazendo ali, de como que aquela cena vai ser, de todo o estudo que você tá fazendo. Você vai acabando agregando isso ao personagem, você vai acabar criando o seu próprio meio ali de entrar naquilo, né? Porque às vezes nem sempre todo mundo é aquilo de, eu tô aqui normal e pá, personagem. Tem gente que precisa de uma preparação, precisa ter aquele feeling. Às vezes, igual, quando. É porque teatro e TV são bem diferentes, né? Teatro, você vai ter aquela apresentação e aquilo ali e boa, né? Na TV, às vezes, você acaba fazendo mais takes, né? Pra acabar entrando naquilo. Não tanto quando você está trabalhando mesmo na TV, mas quando você está fazendo cursos, né? Acaba tendo mais takes, né? Trabalhando mais. E é muito diferente no sentido de o teatro é muito mais expressivo, é muito mais aberto, a gente ensaia muito para aquilo dar certo. Na TV, você não ensaia, você bate texto. Os aliados sabem disso. Assim, para você, na hora que você entrar com a verdade daquele sentimento, entendeu? Porque acaba. Como tem que entrar com muita verdade, o corpo sentindo ali, porque a TV, né, a câmera, ela capta mais as emoções e as expressões. Então, na teoria, é que é meio errado falar isso, seria menor, mas não é que é menor, é que é orgânico, entendeu? Então tem que ser mais orgânico na TV e no teatro é aquela coisa mais aberta, que você precisa ir lá, quem tá na última fileira precisa escutar. Aí, você falava isso pra mim. Não, quem tá lá no último. Eu nunca tive muito problema. Você precisa ver o movimento que eu tô fazendo na TV, não. Então vai depender da preparação que você vai fazer pro que você vai fazer também. Eu tenho uma pergunta pra Juliana, pra ela, como ela, hoje. Essa que eu não gostei de fazer. Teve uma que a gente fez que eu não participei, foi da Cinderela. Que eu queria muito ser a Cinderela, eu juro assim, não me colocou de Cinderela, e aí só de raiva eu fiquei na coxinha. Eu fiquei de produção. Você não sabia disso. Eu falei, quer saber? Não vou fazer também, vou ficar de produção, aprender outra coisa. E foi bom porque eu aprendi a fazer produção também. Mas eu falei, nossa, eu queria muito ser Cinderela. Mas eu também, eu gostava do menino que ia fazer o príncipe. E aí eu queria fazer a Cinderela. Você sabia disso? Olha só. Aí, ó. Essa dinâmica que nós temos, o espaço, o horário, tudo é diferente da época que a Juliana fazia. Tudo era diferente. Não era gravado, né? Não. A gravação do áudio é coisa recente, coisa de 3 anos. Veio depois da pandemia que a gente opção. Vamos começar a gravar. A primeira é essa tecnologia que mais tem que fazer, que você não sabia alguma coisa que tem que aprender a fazer, e a segunda é qual é a sua peça de teatro favorita, assim. Acho que não tive nenhuma experiência ainda de tipo, nossa, preciso aprender alguma coisa muito específica para fazer isso. Seria muito interessante eu lá fazer isso. Mas não. E minha peça de teatro favorita, nossa, que pergunta difícil. Vai sumir tudo da minha cabeça agora, eu não vou lembrar nenhuma. Vou pensar, depois eu vejo se eu te respondo. Eu só queria, não é bem uma pergunta, só queria falar que, tipo, eu comecei a fazer teatro acho que no 4º ano. E aí eu comecei a gostar, assim, aí meu sonho, assim, era ser atriz. E aí, tipo, foi indo. Aí eu fiz a apresentação de Flix no 6º ano, que, tipo, a Ana tava, umas pessoas aqui estavam. E aí, tipo, eu fiz, né, a questão do Flix, aí depois no 7º ano eu acabei saindo, porque eu acho que tava pegado, assim, pra mim, porque tava meio ruim nas matérias, e aí eu, tipo, pensei, não tô com tanta saudade, só que depois que eu vi a apresentação dela, das pessoas que estão aqui, eu olhei e, tipo, nossa, eu acho que eu vou voltar a fazer, porque eu percebi que, tipo, eu senti saudade de subir naquele palco enorme e ver, tipo, ficar nervosa, né, e ver, tipo, todo mundo, né? Não. Eu queria só te convidar depois, se você quiser dar uma palhinha pra gente. Você disse que você canta. Seu violão, Ana. Oi? Por que você não trouxe seu Exato. violão? Exato.
Que vergonha. There's a fire starting in my heart, reaching the vibrations, bring me out the dark. Finally, I can see you crystal. Go ahead and set me on a lie, you should burn. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching the vibrations, bring me out the dark. Essa ficou pra história, hein, Jô? E aí, o que vocês acharam? Isso porque não veio preparada. Um nível absurdo. Mas é uma curiosidade que aconteceu comigo, eu acho que você, como já foi aluna, já teve esse nervosismo. O Jurema já foi aluno também, agora ele está aqui, mas ele já foi aluno. Continua sendo aluno. Todos nós, né? Todos nós. Quando eu pisei, ano passado, foi a primeira vez apresentando com um grupo, né, do Jurema e tal. Foi muito... O Jurema viu quando eu fiquei nervosa, isso me quebrou na época, porque eu tava tão ansiosa, daí veio que, não era só, eu tinha que controlar essa ansiedade. E daí, quando eu pisei no palco a primeira vez, naquele dia que a gente passa tudo, sabe? O dia do espetáculo que a gente passa tudo, eu cheguei na minha marcação quando eu tinha na minha cena e a luz veio na minha cara, eu não conseguia enxergar nada, eu uso óculos, né? Mas a luz veio na minha cara, eu não conseguia enxergar nada do palco, eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer, só que sem enxergar nada, era tipo a luz. Daí não tinha tempo de passar de novo. Então a gente passou essa vez, a gente foi pro camarim russo, só que a cena e tal. E daí quando deu hora do espetáculo de novo, isso me quebrou mais uma vez, porque veio a luz na minha cara e eu não conseguia olhar pra ninguém, pras meninas que eu tinha que interagir lá atrás na cena, que eram as lindas, eu tinha que interagir com elas. Então quando a luz veio na minha cara, deu uns quebrados, mas eu tive que dar uma improvisada, porque eu tinha perdido o time da cena. Foi muito, foi importante pra mim mesmo o erro, porque eu vi que, errar tudo bem, só que não tem como ser quebrada na hora que você tá em cima do palco, tem muita gente assistindo, tem pai, tem mãe, tem Juraci, tem diretora, tem todo mundo, e é muito estranho quando você tá no palco pra você por si mesmo, assim, se você desistir de si, não tem quem vai te segurar. Na verdade, assim, as pessoas que estão ali, elas vão te auxiliar também, né? Lógico que vocês estão aprendendo, né? Mas se todo mundo tem muito bem o que está acontecendo, qual que é o texto, o porquê daquela interação que está acontecendo, se você improvisar, se você fazer alguma coisa, outra pessoa vai saber interagir também. Tudo bem, você saiu do texto ali, né? Às vezes, de muito improviso vem muita coisa boa, né? Às vezes a gente tá lá fazendo e acaba improvisando e aí o diretor fala, nossa, isso ficou muito bom, né? Vamos colocar isso dentro da peça, né? Eu fiquei em cartaz 2 anos com uma peça que era o Impostor Geral. E aí a peça inteira foi improvisada. Tipo, a gente montou ela em cima de improvisos. Então a gente sabia mais ou menos como que era a história, né? Mas a gente não pegava e falava, vamos decorar falas. A gente pegou e começou a conversar e a fazer. E aí nisso a gente foi desenhando o texto, desenhando as cenas, que era um formato assim, mais infantil, era pra infância, assim, era tipo umas roupas com uns peitos estranhos, com umas vestimentas, assim, sabe? E aí tinha músicas também, que a gente foi, era meio musical, assim. E aí a gente foi criando em cima disso. E isso não foge muito de uma peça normal, sabe? Então eu acho que a pessoa que você vai estar interagindo ali, eu acho que aquele momento, ela vai ser a pessoa de confiança, entendeu? Então, quando vocês estão construindo ali um personagem, uma dinâmica, é legal vocês conversarem, né? Falar assim, vamos ver aqui o que sai se a gente fingir que a gente é a nossa personagem sem texto? Eu sei esse caso. Isso é um ótimo jeito de você fazer interagir, porque você vai entender outras camadas daquela personagem que você está criando ali na hora. E aí, eu imagino que o Júlia deixa vocês
por mais que tenha esse medo e tudo, converse com as pessoas, né, que estão ali com você no momento, pra também eu acho que é uma forma de te deixar mais tranquila também. Ano passado ele adicionou um monólogo pra mim. Curtinho, mas ele adicionou. Porque eu falei pra ele que eu queria uma cediga um pouquinho mais dele me ajudar. Aí, ó. Foi por isso. Tipo, você já viajou por causa do teatro? Tipo, você vai fazer uma peça em tal lugar, em São Paulo. Aí você já viajou por causa dessa peça? Não, a gente tinha planos para, a gente não tinha orçamento. E aí a gente chegou até a conversar com a Margarete aqui, né? Ela foi ver, a Marli e a Margarete foram ver a nossa peça na época. Elas gostaram muito, a gente tentou conversar com o shopping aqui de Limeira para ver se a gente fazia uma apresentação, ver se a gente fazia uma apresentação aqui no Portinari também, mas aí na época não deu certo também, que a gente não tinha como trazer as coisas, aí acabou ficando complicado. Primeiro que eu adorei você cantando muito bem, sabe? Segundo, teve algum personagem que você já fez que você pegou uma parte da personalidade dele pra você e tipo, você viveu isso? Eu acho que não da personalidade, mas eu acho que a gente aprende também, sabe? Às vezes a gente pode criar coisas na nossa vida, às vezes a gente não é só aquilo, entendeu? Assim, eu queria não ser tão tímida, eu queria ser um pouco mais extrovertida. Então, assim, não é porque você é tímida que você vai ser tímida pra sua vida inteira, só que você também tem que trabalhar pra ser aquilo que você deseja ser, né? Então, como que eu posso fazer, né? Entrar numa aula de teatro, fazer algum exercício, alguma coisa. E eu acho que isso você vai acabar também, alguns personagens que você vai ter, você vai acabar se identificando com algumas coisas que você vai falar, nossa, seria legal se eu fosse mais assim, né? Trazer isso pra minha vida. Mas não de tipo, agora somos simples esse personagem, que aí eu acho que já entra numa outra paranoia. Eu tenho uma história engraçada com questão de maquiagem, porque eu fiz os personagens, eu fiz a Charlie e o Leão. E a maquiagem da Charlie, eu saí da cena e eu tinha 5 cenas pra me arrumar e voltou lá pra cima e esperar pra poder entrar. Aí eu lembro que eu voltei, na pressa, eu esqueci de tirar a maquiagem da Charlie. Eu fui fazer a dama por cima, não tava pegando a maquiagem, e aí a gente teve que tirar na hora. Fez maior dança lá, a gente limpou depois, aí eu fui ajudando a moça a pintar. Aí pra tirar a maquiagem não tava querendo sair. Chamei a Luísa foi lá, a gente jogou um montão de coisa na minha cara, aí voltei e ficou um tanto amarelo, laranja, depois que a pessoa tava tudo tinha amarelo, eu queria saber se você que faz suas maquiagens ou se tem alguém que você contrata. Não, sempre eu fiz minhas maquiagens. Na faculdade de teatro, inclusive, a gente tem a parte de maquiagem, que a gente aprende como fazer maquiagem de idoso, né? Envelhecer a pele, como deixar, né? Fazer maquiagem mais artística. Lógico que assim, é uma pincelada, né? Se você quiser entrar mais no assunto, aí vai precisar fazer, né, uma aula específica de caracterização. Mas a gente tem tudo isso, e lá a gente aprendia como que a gente tinha que fazer o nosso figurino, como que a gente tinha que fazer o nosso cenário. Então, absolutamente tudo era a gente que fazia, inclusive a gente comprava as coisas pra cena, né? A gente fazia uma vaquinha ali, né, da aula, né, da sala, pra gente investir na peça que a gente ia fazer. Então, assim, alguém não era muito bom em maquiagem, eu acabava maquiando as outras meninas também, fazendo cabelo. E quando tinha essa questão de troca, a gente combinava, né, nos ensaios, assim, quem não vai estar em cena nesse momento? Você pode ajudar a fulana a trocar de roupa, porque às vezes você tinha 5 segundos para você arrancar a roupa e colocar de volta, né? E assim, aqui, pelo que eu me lembro, né, na minha época, a gente não se troca na frente um dos outros, mas quando você vai pro teatro teatro profissional, não tem vergonha. Você tá ali com a sua roupa, você precisou arrancar e colocar outra, é isso, porque tá todo mundo trabalhando, entendeu? Então você vai ali, já tem a roupa, já tem a pessoa que tinha que deixar tal coisa que você vai usar em tal lugar, e aí a gente meio que era um contra-regra e meio que trocava também. E nos profissionais que eu participei também, a gente também se ajudava, porque também essas que tem pessoas para fazer, vai ser tipo Wicked, entendeu? A pessoa tá lá e tem uma verba melhor, né? Aí já consegue fazer isso. Eu torci meu pé tão feio no meio desse negócio que eu quase derrubei ela, só que eu não derrubei, mas torci meu pé. E fiquei o resto da peça inteira mancando. Você teve alguma, eu queria perguntar, né? Você teve alguma experiência que você se machucou no meio da peça, assim? Graças a Deus, não. Graças a Deus, de me machucar assim em cena, não. Teve coisa assim de acabar fazendo
disso também, mas de machucar, não me lembro. Mas acontece. A gente entra nos guarda-chuva, né? Aí tava em ordem, e uma menina começou a chorar, entrou em desespero. Tipo, ela começou a falar que ela não ia conseguir, que ela não ia entrar, e todo mundo tentando acalmar ela, né? Pra não acontecer nada demais. E aí ela conseguiu entrar e fazer tudo de boa. Então eu lembrei do Jurema, que toda vez antes da peça, a gente fica no camarim, todo mundo já pronto, e começa a fazer um monte de exercício. Começa a fazer um inverno. Toda essa, quando eu pergunto pra minha mãe, você escutou a gente gritando embaixo? Ela falou assim, ué, não. É porque a gente fica fazendo, tipo, uns exercícios de articulação gritando, porque fica muito alto. Muito bom isso. Canta nada. Aí eu lembrei disso do nada, eu vou fugir. Vocês sabem por que fala merda? Eu sei, Ela vai fazer que nem a Wikipedia, vai. É porque assim, quando na antiguidade os teatros as pessoas iam a cavalo e quando a casa estava cheia, ficavam vários cavalos que faziam cocô na frente do teatro, assim. E aí quando tinha muito cocô, é porque a festa foi um sucesso e teve bastante gente. É isso mesmo. Meio Eu nojento. queria perguntar se, qual foi a sua reação que você pensou a partir do momento que o Jurema te convidou pra mim aqui? E qual foi a sua primeira impressão? Tipo assim, se foi o que você pensava que ia acontecer? Eu ou amei. uma totalmente diferente? Eu amei, nossa, eu fiquei super feliz, né? Eu já tinha encontrado o Jura na peça de vocês, né? E foi a primeira vez em sei lá quantos anos que eu vi o Jura, que eu vi ele, né? Então, eu falei pra ele, não, se você precisando, você pode me chamar, se você precisar para ajudar as coisas, pode me chamar. Então, fiquei muito feliz, eu acho que eu vim assim, aberta, no improviso, sem expectativas, não sabia nem o que eu ia falar, não sabia o que vocês iam perguntar, né? Mas eu acho que é assim, né? Foi meu momento. Eu queria saber conhecer vocês, entender como que tá sendo, revisitar aqui, né? Também que é muito especial. Tenho muitas memórias boas aqui em Portinari, né? Sempre fui muito feliz aqui. Gostava muito de estudar aqui, né? Então eu fiquei muito feliz com o convite. Sobre o que a Letícia falou, me lembrou de que ano passado a gente fazia Bruxamar. Bruxamar é conhecida por ser verde, né? Então a gente fez a maquiagem verde. A maquiadora fez a maquiagem, ela fez uma espécie de máscara, assim, ficou bem bonita. Só que éramos os três interpretando a bruxa. Era eu, a Lavínia, que era uma menina que participava do nosso grupo, nem sei se ela continua. Ela falou bastante. E a Heleninha, que ela era do quarto ano, agora ela é do quê? A gente tinha olhado, tava nós três assim, olhando a maquiagem e falou, não tá tão verde. Imagina, ela dava até só vão ver a nossa. A gente pegou uma tinta de cabelo, um spray, e começamos a nos pintar. Só que a Lavínia, ela tinha outro personagem, então ela não podia se pintar de verde já. Então eu me pintei de verde, a Heleninha se pintou de verde, e vamos, tá, tudo bem. Nós duas de verde, só falta assim. Quando a Lavínia foi se pintar de verde, acabou a tinta. Então ela ficou metade do braço verde e a outra metade. E eu comecei a me esfregar nela assim, ó, pra dividir a tinta. Daí eu pegava de lugar que não dava pra ver debaixo do braço, eu tacava nela assim. Ela ficou meia verde, eu fiquei mais. Daí começou da hora de finalizar ou de pegar as coisas pra ir embora. Tudo começou a ficar verde. Tudo ficou verde. Minha bolsa ficou verde. A Beatriz que eu tava grudando ali. Manchou figurinos. Ficou tudo verde. E eu fiquei feliz, né? Quando eu entrei no carro, eu tive que ficar assim, porque tava minha irmã e meu irmão. Queria saber, tipo assim, sei lá, você tem alguma experiência assim, sabe? Não é embaraçosa, mas que vocês tiveram que improvisar. Eu não vou lembrar específico, mas eu lembro que teve uma vez que uma amiga minha teve problema, na verdade, com a maquiagem, aí, tipo, tive que correr ali, arrumar o cabelo dela também, ou, tipo, alguma coisa que tinha acontecido na maquiagem, eu tinha suando, às vezes a maquiagem dá uma derretida, tem que passar um pancake, um negócio ali, né? Então essas coisas é normal, sempre acontece. Eu lembro que ano passado, verdade, a gente fazia a mesma cena, tipo, 3 cenas juntas. A primeira deu certo. A segunda, a gente já tinha que se trocar para outra personagem. A gente perdeu essa cena. E aí a gente conseguiu ir na outra. Você já perdeu alguma cena por causa de troca de figurino? Já aconteceu. Já aconteceu de não entrar por conta de demora, ou entrar depois, entendeu?
Ah, o que acontece fica meio assim. Se é alguma coisa muito. Aquela hora era pra pessoa entrar, já aconteceu de outras pessoas, né? Tipo, demorar pra entrar e você ficar assim. E aí, tipo, cadê fulano, né? E fulano não aparece. E aí a pessoa fica enrolando, tipo, sabe, improvisando, falando outra coisa. E aí quem tá na coxinha vai atrás de fulano e fala, fulano, você tem que entrar. E aí, tipo, ou uma esquece o que tá falando. E aí. O bom é que a cena era escura, aí não dá pra ver nada. Aí é bom. Teve uma parte no teatro do ano passado que eu estava como Dorothy e alguém precisava. Uma menina que já saiu e duas meninas que já saíram, ela tinha que amarrar o topapé de no pelo e puxar pra mim pra eu pegar. Só que assim, eu não sei, porque eu me atrapalhei e eu tinha que pegar o topapé porque eu tava tudo no colo, sabe? Aí eu tinha que pegar. Gostaram? E aí, Ju Portinari?